Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de vídeos com mulheres empreendedoras. E a nossa super convidada de hoje é a Cláudia Cavalcante, proprietária da 9P Networking. Quero contar pra vocês um pouquinho da história dela, que eu já estou encantada, porque eu já conheço a Cláudia há algum tempo, alguns anos, né, Claudinha? Sim. Uns 6 anos. 6 anos, é verdade. Foi quando você chegou em Santos, é verdade. Tô muito animada pro nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Pra quem não sabe, ela vai fazer um ano que ela abriu agora. Parece que já faz um ano. Parece, né? Mas é muito maluco tudo isso, porque primeiro assim, tô super feliz com o convite. A Tamires Albuquerque é uma profissional que a gente ama. Sempre fomos muito bem recebidos, até quando trabalhávamos no clube de relacionamento. Eu tenho várias assim histórias e situações que nós passamos, realmente empreendedora na veia, diante alguns caos que nós passávamos, né? Porque o dia a dia, essa correria, tantas obras. Então, eu vivo aqui em Santos há 6 anos. E Santos me abraçou, me acolheu. Eu tenho muito carinho e voltei agora, depois de 2 anos que eu trabalhava no clube de relacionamento, numa plataforma de relacionamento nível nacional. Viajei pelo Brasil inteiro, né, esses últimos 2 anos. E eu tinha um desejo muito grande de abrir a minha própria empresa. Então, antes, inclusive, de vir para cá, eu já tinha uma consultoria pequena, quando eu saí do corporativo. Então, assim, se você me perguntar, Santos, 6 anos... Trajetória profissional, 24 anos. Acabei de fazer a conta, a gente quase caiu para trás aqui, né? Já entreguei a idade. E antes mesmo desses 24 anos, é aquele famoso barriga no balcão, né? Eu amo vender, sempre adorei. Então, trabalhei com vendas em lojas. Eu paguei, inclusive, a minha faculdade trabalhando em lojas, em shopping. Então, depois me formei em publicidade, fiz pós-graduação em marketing, fiz muitos cursos. E abrir essa consultoria. Então, e é engraçado, porque chega um momento que você começa a fazer novas escolhas, né, tá? Sim. Você se transforma no processo. Exatamente. Eu acho que faz parte desse caminho que a gente vai trilhando e construindo. Eu acho que são coisas que vão acontecendo naturalmente. Eu acredito que com você foi assim também. Não tenha dúvidas. Imagina, né, com 18 anos, como que você vai escolher uma profissão e uma carreira para a tua vida inteira? Exatamente. Então, hoje, muito se fala, né, com todas essas questões geracionais. Hoje, você pode ser o que você quiser e ter, de repente, até 3 funções, 3 profissões, ou até mais. Você pode empreender e colocar seus ovos em várias cestas. Sim. Né? Então, você pode ser uma arquiteta, você pode trabalhar com outras atividades e ramos também. Porque, no final das contas, a metodologia de vendas é quase sempre a mesma. Então, eu que sou publicitária, quando você sabe vender e se comunicar e vender as suas ideias, vender o seu produto, vender a sua imagem, vender o seu posicionamento, fica fácil você fácil, entre aspas, Sim. Né? Atuar em alguns mercados que te apetecem. E eu vou falar particularmente porque isso aconteceu exatamente comigo. Sim. Então a virada de chave foi quando eu mudei meu posicionamento e isso trouxe luz para o meu negócio, as pessoas começaram a me olhar de outra forma. Então talvez seja algo que eu também acabei fazendo naturalmente, mas que eu senti necessidade e foi uma tremenda virada para mim. Você estava falando, Clau, e gente, empreender, né? Você pode fazer, você é muito boa. Eu sofri, entre aspas, essa dor de ser uma intraempreendedora. Nesses 2 anos que eu fiquei, 6 anos no clube de relacionamento, que foi uma super bagagem, onde eu sou muito grata assim, a todas as pessoas e mercados que eu conheci no Brasil inteiro depois que eu saí do litoral. Então, aqui foi uma grande escola, eu fiquei um tempo... o clube, ele aconteceu na cidade, foi aí que eu fui acolhida, recebida, abraçada. Então, foi muito bacana depois de 2 anos receber tanto carinho, tantas portas abertas. E eu falei, nossa, eu tive muita insegurança, eu acho que isso acontece. Isso acontece, mas também acho que isso é muito fruto de tudo que você plantou. Porque, apesar de você já trabalhar com isso, eu acho que essa questão do relacionamento com todos, no geral, eu acho que são coisas que a gente vai plantando ao longo da nossa trajetória profissional. Sim. Eu tenho certeza que se você chegar conhecendo você, que se você chegar em qualquer lugar do país que você já esteve, você vai ser recebida de braços abertos. Hoje em dia, isso é um baita diferencial, acho que em qualquer área. Eu vou falar até, puxando sardinha para a parte de arquitetura, acredito que você também consiga enxergar isso.
fornecedores que você possa contar e muitas vezes você já trabalhou tantas vezes com aquele fornecedor que quando você precisa de algo ou ele vai precisar de algo da gente, é uma via de mão dupla. Então, muitas vezes, e é uma coisa mais, a gente vai comentar um pouco sobre isso, que é uma coisa mais genuína, não é uma coisa forçada. Não é. Então é aquilo, você plantou tão bem aqui durante todo o tempo que você ficou, que não tinha como você colher outra coisa. Isso que você falou, de conhecer outros mercados. No final das contas, por mais que você esteja aqui em Santos, em São Paulo, no Centro-Oeste, imagina, eu fui para Mato Grosso, Sinop, regiões até inóspitas que eu jamais imaginava que tinham mercados tão grandiosos. A credibilidade e assim, as pessoas elas compram no relacionamento, a conexão. Primeiro, você precisa ser quanto mais autêntica, melhor. Eu tinha muito esse medo. Ai, mas eu não conheço ninguém. Eu chegava em cidades que eu tinha que desbravar em 1, 2 semanas e criar rapport, criar conexões com essas pessoas. E eu falei, poxa, que fórmula que é essa? Que estratégia que eu uso? Então, por mais que você foque em estratégia, essa naturalidade, a confiança em você, ela vem da constância, ela vem da autenticidade. Exatamente. Então, o não ser interesseiro e ser interessante vem do olho no olho, vem da, até me arrepia, vem de você escutar a história da pessoa, de você gerar valor primeiro antes de pedir alguma coisa. Era com esse questionamento que fez com que eu abrisse tantas portas com as lojas, né? Então, os lojistas, como você falou, o que é importante, né? Que é a tua pergunta. O que é importante para o lojista se conectar com o profissional? Quais são essas importâncias? Quais são esses gatilhos? Quais são essas características? O profissional ele só vai ser fidelizado à loja se ele sentir confiabilidade, porque vocês já estão tão sobrecarregados com gestões de tantas obras. Sim. Então, esse rapport é o vender uma vez e entregar o sonho da mesma maneira que você vendeu. Então, eu vejo, o pessoal muito fala de inovação no atendimento. Sim. Né? Eu acho que às vezes você não precisa inventar a roda. Você fazendo o básico bem feito, eu costumo dizer isso aqui dentro, a gente só precisa fazer o básico bem feito. Sim. Um bom atendimento, você não precisa de muito. Não. Então isso eu tenho certeza que é um grande diferencial. Eu vejo as pessoas se perdendo aí. Muito Exatamente. falam, mas por que a Tamires não volta na loja, né? Eu vejo esse sentimento aqui no litoral, em outras regiões também. Porque no final das contas é gente, são pessoas, né? E às vezes o empresário ele tem uma cabeça, ele tem uma cultura organizacional, só que ele não consegue instrumentalizar e passar isso para a base. Exatamente. E aí, que é muito do meu trabalho, né? Então hoje eu sou o elo e a conexão que ajuda esse empresário a desmistificar, através de pesquisa NPS, as próprias visitas aqui no seu escritório, escutar. As pessoas elas querem ser escutadas, compreendidas. E desde antes a gente tinha essas conversas, eu acredito que também você teve esses feedbacks de outros profissionais, e aí também o que eu acho maravilhoso disso é você abrir sua empresa e você continua com essa essência de escutar lojista, escutar o que o arquiteto quer. Os dois lados da história, porque né? eu acho que assim, não é uma competição, eu acho que a gente de fato consegue se unir para entregar o melhor projeto, o melhor serviço, o melhor produto para um cliente final, que eu acho que é o intuito de todo mundo. Imagina, empreender, gente, você não tem ali o salário batendo na tua conta todos os meses, só em pensar já dá um arrepio, né? Sim. Então, tem muita gente que fala, eu tenho medo disso, mas assim, até mesmo às vezes ter um emprego, dependendo da situação, não é algo 100% garantido. E ainda assim, quando eu resolvi empreender, pelo menos da minha parte, eu não tinha noção da proporção que ia tomar. Eu comecei sozinha. A gente estava até comentando isso de formatar a equipe e tudo mais. Eu comecei sozinha, gente, numa bancadinha de 1,20 m. Então, e hoje eu tenho um escritório de quase 80 metros quadrados, com 8 pessoas aqui dentro, morro de orgulho disso. Então, empreender também é sobre isso. Muitas vezes a gente gera oportunidade de emprego, a gente gera novas conexões, a gente fomenta negócios. E eu fui entendendo também essa questão do quanto ter uma empresa faria eu também fazer, mesmo que seja um grãozinho de areia, o quanto eu poderia fazer diferença no mundo. Eu acredito que é isso, porque todo o trabalho que você veio semeando, a diferença que isso não fez. Relacionamentos que a gente tem com lojas, eu tenho certeza, levando mais informações para os lojistas do que os arquitetos precisam, porque querendo ou não, a gente não faz absolutamente nada sozinho. Não. Então, para a gente atender muitas vezes muito bem um cliente, a gente realmente precisa do apoio de lojistas, fornecedores, parceiros, para tudo dar certo. Com certeza. E você falou uma coisa muito importante que eu sempre digo. Às vezes a gente quer mudar o mundo, né? Ainda mais quando, eleições, porque o governo, a gente sempre terceiriza a responsabilidade para o outro.
mas se você cria pequenos movimentos na sua comunidade, que é algo também que eu gosto e tenho retratado e quero impulsionar e levantar várias bandeiras do ano que vem, né? Esse é meu trabalho. Eu sou esse ponto de conexão inicial, de execução de atendimento e de pós-venda. Então eu sou o elo do início ao fim. Inclusive uma bandeira que eu quero levantar também, a experiência do cliente, o cliente no centro de fato, porque tem muitas palestras e blá 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 e lero, mas no final das contas, tudo que vocês fazem é para o cliente. Exatamente. E todo esse ecossistema dos lojistas, vocês como profissionais, no final, imagina, nós fazemos aí vários movimentos de conteúdos, porque é para agradar o cliente. Então, esse olhar para o cliente no centro, esse olhar cuidadoso para o cliente. Eu vejo que algumas lojas, eles têm esse olhar cuidadoso, só que eles entregam um sonho e se esquecem de capacitar muitas vezes as equipes, e às vezes não é nem culpa da equipe, porque a educação ela transforma. Então assim, a minha bandeira e todas as pessoas que eu trabalhei até hoje, os meus cases de sucesso, eles sempre levantaram a parte de capacitação e educação. A educação ela sempre vai transformar. Então às vezes o empresário, se ele está capacitado, é a gestão mesmo das pessoas para isso, essa informação descer para a base. Muitas vezes eu já recebi perguntas de colegas arquitetas perguntando: Tamires, como que você faz tanta captação de cliente? Como é que você tem a quantidade de clientes que a gente tem na carteira, que é um número considerável, e eu sei que é um baita diferencial, principalmente aqui para a região de Santos. E uma coisa que eu costumo dizer é porque o cliente, ele tá no meio disso. Com certeza. E assim, eu sou uma pessoa que eu brinco que eu sou uma leoa para defender meus clientes. Então, assim, o que eu puder fazer para atender o cliente da melhor forma possível, eu vou fazer. Se eu tiver que ligar para um fornecedor e pedir algo, tem como a gente Nós já passamos por situações, algumas. Se precisar pedir, gente, eu sou a primeira, que eu brinco que o cara de pau que não me falta. Tem como fazer isso? Às vezes o fornecedor não consegue ou fica fora do escopo dele, normal. Sim. Só que muitas vezes o grande diferencial para mim é isso, colocar o cliente como um centro e a gente sempre atender da melhor forma possível. E não é só, o cliente não vai só comprar um projeto, ou por exemplo, um lojista não vai só comprar a assistência, todo o teu know-how o pós-venda também. Não só isso. A gente geralmente, e é uma linha muito tênue, a gente geralmente entrega mais do que é contratado. Ai, nossa, mas precisa fazer tudo isso? Se você quiser se diferenciar no mercado, muito provavelmente sim. Não é à toa que você construiu os relacionamentos que você já construiu, que eu construí, tudo que eu venho construindo. Então, eu acho até o over-delivery. É você entregar além. Exatamente. Porque o básico, muita gente não tá nem fazendo o básico bem Exatamente. feito. Mas quando você surpreende, você não gera expectativa, aí, porque o nosso trabalho, ele também é de recorrência e fidelização. Exatamente. Como que o seu cliente, como você vai ser, o posicionamento não é só no Instagram e no marketing, é com o cliente satisfeito, porque ele pode ser o seu maior defensor e propagador, né? Instagram e redes sociais, gente, é só a porta de entrada. Se você não fizer um trabalho bem feito nos bastidores, não tem como. E assim, eu não tô aqui, pelo amor de Deus, falando que, nossa, eu sou incrível, muito longe disso. Eu, ao longo dos últimos 18 anos de carreira que eu tenho, fui aprendendo muito, que é o que você falou no começo. Toda a bagagem que a gente vem trazendo hoje me traz experiências e posicionamento que eu não tinha antes. Sim. Então, assim, explicar também para as pessoas que a gente precisa ser humilde e aprender a ouvir. Às vezes o cliente só quer ser ouvido. Às vezes um lojista quer explicar também as dores deles e você trazendo toda a tua experiência, falando, nossa, desse jeito. Ou um arquiteto. Quantas vezes a gente não sentou aqui, você falou, Tami, como que é isso, como que é aquilo, o que você acha, o que você precisa. E eu tenho certeza, porque eu conheço também o relacionamento que você tem com outras arquitetas daqui da região, que você fez exatamente isso. E você é muito bem vista por todos. Então, acho que não é só isso, gente. Não é só sentar para tomar um café, não é só ouvir. É criar, de fato, esse relacionamento que faz toda a diferença. Num mercado que, no final das contas, a gente vai conseguir levar para o cliente a melhor experiência. Porque não é só um projeto. O cliente não entra aqui e fala, eu queria um projeto. Eu me sinto responsável no sentido de entregar uma boa experiência para ele. Se for um projeto residencial, mais ainda. Porque é a casa dos sonhos. E é um investimento, muitas vezes, de uma vida, né? E assim, eu tenho certeza que quando você abriu uma empresa, você não queria só uma empresa de network, uma empresa de marketing. Realmente, eu vejo o quanto você está preocupada com a experiência. Sim. Quantas vezes a gente já não se encontrou por acaso, até em lojas, e eu vejo todo o cuidado que você tem de apresentação, encontrei até com outros profissionais. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho, o trabalho que a tua empresa está fazendo, eu acho que é essencial. Essencial. E, de verdade, eu vejo aí um caminho muito longo, principalmente você com toda essa essência que você está trazendo aqui. Eu acho que é uma empresa que Santos e a região aqui estava precisando bastante, inclusive. Obrigada, Tami. Eu quero fazer, inclusive, parcerias mesmo com o Sebrae, eu também estou em conversa.
Eu acho que é fortalecer realmente com pessoas que pensam e têm essa visão realmente direcionada para a capacitação do mercado. Sim. Porque no final das contas não é só no Arq e Decor que nós temos deficiências muitas vezes. E outra, os meus clientes, por exemplo, na maioria deles, que eu tenho um grupo mais seleto, premium, justamente para a gente trabalhar com qualidade, né? Eles já têm processos e jornadas muito bem estruturadas, mas é o que você disse, e não deve ser diferente, obviamente, com seus clientes. É você sentar, escutar, entender que cada cliente é único. Então, cada planejamento que eu tenho com uma loja, por exemplo, uma loja na Azevedo que eu tenho, nós estamos fazendo toda a repaginação da loja e pesquisas NPS com todo o mercado e todos os profissionais. Então, é muito rico, porque eu começo a movimentar uma engrenagem, tanto do lado do escritório, sim, entender as dores, porque essa loja não tem problemas diferentes das outras lojas. Porque no final das contas é o mesmo ecossistema, são as mesmas dores. Você precisa comprar bem para você vender numa margem bacana, existem prazos que precisam ser bem estabelecidos e também entregues. Então é quase a mesma jornada muitas vezes, dependendo do produto, através de um briefing bem elaborado, de repente o que é clássico é moderno para o cliente. Então o poder da escuta ativa e atenta, e gente, para mim é muito difícil porque eu falo pelos cotovelos, tenho até me educado mais a escutar, porque a gente fica numa ansiedade às vezes de querer ajudar. De querer resolver. E é muito aquela coisa, você fala para escutar e para compreender, ou você já fala para responder, né? Sim. Então é muito você controlar realmente esse ímpeto. E essa parte da escuta ativa, eu acho que é uma virada de chave também muito boa, para a gente entender o outro lado e a gente tentar entregar o nosso melhor. Tentar não, né? Entregar o nosso melhor. Os maiores problemas, eles são problemas de comunicação. Sim. O cliente, ele não se posicionou, ele se posicionou de uma forma que o profissional não entendeu, ou o profissional, ele também não se posicionou com o cliente, ou não posicionou o fornecedor parceiro, que é o lojista, e aí esse lojista também, de repente, não entregou para o seu pós-venda, ou internamente, esse processo redondinho. Então aí a falha de comunicação e a insatisfação do cliente, que vai trazer a recorrência, vem de uma grande falha de comunicação, que é um telefone sem fio. Como que você acha que é para você construir bons relacionamentos, parcerias entre arquiteto e lojas? Como é que você acha que é na prática? Fala o seguinte pro lojista, você sabe que público, que cliente, que produto que você tem na loja, que perfil de cliente é o teu? Não é só do profissional, é o cliente de porta também. Sim. Porque às vezes eu vejo alguns lojistas e as equipes criando uma expectativa sobre alguns projetos e profissionais, mas ele não tem o produto para atender esse profissional. Ou então, ao contrário, o produto dele é muito elevado para aquele projeto. Aí, de novo, entra o briefing. Então, eu acho que a melhor forma de você estabelecer uma boa conexão e ela já começar redonda, é você ter a clareza. Primeiro você tem que, a minha principal dica, né, tenha clareza do que você vende e para que público você vai vender. E a Cláudia, ela entra, e a nossa empresa, ela entra justamente aí, para direcionar esses contatos estratégicos, essa persona estratégica, esse público qualificado, ou então, de repente, um público intermediário, que é um projeto intermediário, que é o budget intermediário, para aquele produto. Então, quando a gente tem clareza do que a gente é, o que a gente entrega e com o que a gente pode se comprometer, eu acho que essa é a excelente conexão estabelecida. E eu acho que tudo isso que você falou se aplica muito para você, arquiteto, se identificar qual cliente que você quer atender. Porque eu acho que tudo que você colocou foi perfeito. Com certeza. E eu acho que vale também para o arquiteto, para você não ter desgaste durante todo o processo, né? Todas as etapas de um projeto. Então... Porque eu escuto muito alguns arquitetos nos escritórios. Clau, mas eu tenho tráfego pago. Eu trabalho muito conteúdo no Instagram. Aí eu falo, tá, mas que cliente que você quer atender? Qual que é o teu posicionamento hoje, Tamires, com tanto tempo de profissão e carreira? Porque assim, no início, quando você sai da faculdade, você pega tudo mesmo, porque você tem que fazer o negócio girar. Mas depois de um tempo, você começa a funilar e você começa a trabalhar qualitativo. E não é arrogância e vaidade. Agora eu estou escolhendo. Sim, você tem o direito. Sim. Você já tem, de repente, uma equipe, para trabalhar naqueles projetos. Então, você afunila o teu público. Perfeito. Então, essa estrutura, que são metodologias que você, ao longo do tempo, você aprende, você vive, você pratica,
você começa a aplicar em tudo, todas as áreas. Aproveitando que a gente está aqui falando um pouco sobre briefing, que isso para mim aqui é o carro-chefe do escritório e de fato faz total diferença na hora da gente elaborar um projeto e até entender como o cliente quer ser atendido. Então, elaborar um briefing não é só um questionário. Eu acho que, lógico, ajuda muito, mas você conseguir conversar pessoalmente com as pessoas, entender, muitas vezes você vai conversar por vídeo, né, quando não tem a possibilidade de ser presencial, mas essa troca, essas informações, você sentir, até por exemplo, nossa, isso para determinado cliente é muito importante, ou de repente determinado tema ou determinada área de um projeto é relevante para outro cliente. Você entender todo esse processo, todas as etapas, é o que faz, pelo menos aqui no escritório, na empresa, um grande diferencial na hora que a gente está não só criando um projeto, mas cuidando do cliente até o final. Entendi. Que é o que eu acho que acontece também quando você está tratando com os lojistas, quando você vai conversar com os arquitetos, porque eu tenho certeza que cada um deles tem um perfil, um jeito diferente, e é assim que a gente faz projeto por aqui também. Que a sensibilidade, porque a maneira como eu trato a Tamires não é a mesma maneira que eu trato a Laura, o Roberto, o João. Então esse feeling com pessoas, né, que tem um pouquinho a ver com a gestão das emoções e a gestão de pessoas. Exatamente. E quando você sai da faculdade, arquitetura e até comunicação, você não sai ali com um manual de psicologia. Então, se você também não vai atrás de se capacitar, se você não vai buscar mais cursos especializados para você empreender, porque imagina, você ser um empreendedor hoje em dia, você tem que ter tantas habilidades, né? Exatamente. E comportamentais, de gestão, gestão também contábil e jurídica. Então, engloba tanta coisa. E é isso, é você saber tratar. E voltando para o cliente. Essa sensibilidade de você acessar a alma dele. Exatamente. Porque às vezes a gente tem um ego e um ímpeto de falar, poxa, mas ele não me contratou? Ele olhou no Instagram, ele não viu toda a minha identidade? O que agora ele tá querendo colocar esse cacareco aí? Não tem nada a ver. Então aí você também tem que falar, opa, mas quem que vai morar? Exatamente. E não só isso, no meu briefing tem inclusive uma pergunta, qual a sensação que você quer sentir quando você chega em casa? E muitas vezes tem... É sinestesia pura. Exatamente. E além disso, tem algum objeto, algum móvel, algo que tenha memória afetiva? Isso. Gente, então receita de bolo pronta. A gente precisa, sim, criar atendimentos, projetos personalizados. Mais humanizados. Mais humanizados, exatamente. Eu acho que essa parte do teu briefing, e nós fomos há pouco, né, inclusive numa loja que eu atendo, querida, uma equipe querida, o empresário ele veio com essa ideia. Ele falou, Cláudia, não adianta, você já faz um trabalho brilhante, mas não adianta, a gente tem que educar os novos, até os gabaritados, até os profissionais que já estão aí em níveis elevadíssimos de repertório, porque são lembranças, é aquela questão do óbvio, o óbvio sempre precisa ser dito, às vezes de maneiras diferentes. Então, vamos pegar a neurociência e aplicar na arquitetura, vamos pegar um pouquinho uma casa-cor e levar para uma mostra, experiência, para entender que a casa-cor São Paulo também, ela está mais humanizada, ela tem mais alma, de repente uma revestir, todos os eventos que os clubes eles promovem. Então, o nosso olhar como empresa, ele está pautado também nessa questão do repertório, do conteúdo, justamente para esse cliente ter o serviço cada vez mais sensível, humanizado e assertivo, né? Exatamente. E dentro dessa pauta, o que você acha quais são as atitudes que fortalecem ou prejudicam essas relações profissionais entre lojista, arquiteto, É muito cliente? simples. Venda e entregue o que você vendeu. Credibilidade em tudo, no trabalho, na experiência do cliente, na relação logística e profissional. O pessoal muito fala assim, mas essa profissional nunca mais voltou na minha loja. Eu falei, tem boi na linha, amor. Porque assim, a vendedora eu sei que é um avião, é maravilhosa. A loja toda equipadinha. Tem problema aí de entrega, prazo, gestão, ou então algo simples. Você prometeu ou prometeram algo que não foi cumprido. Exatamente. E vocês têm tempo para ficar lá, ai meu Deus, porque fizeram, e reclamando, e chorando, e choramingando? Não, é próximo. Exatamente. Porque o mercado é repleto de oportunidades e de concorrentes. Muitas vezes o pessoal fala, porque é meu concorrente. Então faz o seu bem feito, cumpra com o que foi acordado, entrega o que foi combinado, que não vai ter erro. Exatamente, porque isso, gente, de verdade impacta muito, muito, muito. Tanto na visão que o cliente vai ter de você, quanto na visão que profissionais ou outros parceiros também vão te enxergar. Eu concordo plenamente com tudo que você colocou. A recorrência, né, o CAC que tantos falam, tantos gestores falam,
o custo de aquisição do cliente, ele vem exatamente da fidelidade. A fidelidade, ela vem de onde? Dos acordos bem estabelecidos e das entregas bem realizadas. E isso muitas vezes faz diferença. Às vezes tem alguns clientes que entram aqui no escritório e falam, nossa, você só trabalha com eles? Não é que a gente só trabalha com eles. A gente, aqui como arquiteta, a gente já teve experiência, de repente, com alguns lojistas ou alguns fornecedores e a gente já sabe que pode ser que aconteça novamente do cliente não ter uma boa experiência. E eu não quero levar isso para o meu cliente. Então, eu acho que assim, o mercado precisa se fortalecer nisso e realmente as pessoas cumprirem o que elas prometeram. Eu isso. Acho que... Às vezes é isso. Você não precisa. A inovação, ela está em fazer o básico bem feito, ter processos bem definidos, estruturados dentro de uma loja, processos de execução, Sim. Porque a venda, eu acho que é até a parte mais fácil, muitas vezes, de você conectar, estabelecer, colocar ali dentro da loja, fazer o go, vender o produto. Pagou, tá? Então o atendimento começa ali. E essa execução, eu vejo empresas falhando drasticamente na execução. E é aí que nós entramos também nesse acompanhamento. Então a recorrência, a fidelidade, o falar bem da Tamires, o falar bem da loja XPTO, ela vem depois de todo esse processo bem estabelecido e executado. Então a gente monitora também toda essa jornada. E eu queria saber se você tem algum conselho para quem está empreendendo, para o lojista, para o arquiteto, que querem se comunicar melhor, que querem, de fato, fazer conexões, ter uma entrega autêntica. Gente, eu tô aqui, assim, como uma aprendiz também. Eu também estou aprendendo no processo. Acho que seria até uma arrogância a gente falar que sabemos de tudo, mas entre erros e acertos, mortos e feridos, eu posso falar que eu já errei muito, sigo aprendendo, mas a minha dica é: seja autêntico, verdadeiro, estude comunicação. Eu não paro de estudar, a gente sempre se encontra. Tô aí querendo fazer mais mentorias, mais cursos. E seja verdadeiro com você, com o que você quer, com o que você entrega. Gera valor para as pessoas, né? Gera valor, se importe com as pessoas verdadeiramente, que por consequência, eu sei que isso é um clichê, todo mundo precisa pagar boleto, mas não trabalha só pelo dinheiro não, porque ele vem. Ele vem. Né? Claudinha, eu quero muito, muito te agradecer por você ter topado, vir conversar com Obrigada. a gente. Poder contar um pouquinho da tua história, você sabe que eu te admiro demais. E eu tô muito feliz com tudo que você vem construindo. Lógico Obrigada, que amiga. Isso já vem de lá de trás, mas eu desejo muito, muito, muito mais sucesso para sua empresa, porque Obrigada. O trabalho que você entrega é muito diferente e vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas, empresas, enfim. Eu acredito, eu acho que a grande chave e a alma também do empreender é você acreditar em quem você é, acreditar na sua entrega e acreditar que tudo pode dar muito certo. Perfeito. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho de todos também. E agora eu quero saber se você gostou do bate-papo com a nossa super convidada de hoje. Não esquece de deixar seu vídeo. E se você ficou com alguma dúvida, tem algum insight, comenta aqui, que eu adoro trocar figurinha com vocês. Não esquece de seguir a gente e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Esse é o nosso 4º episódio e na semana que vem a gente tem o último para fechar com chave de ouro.